Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Prática comum nas empresas privadas, o planejamento estratégico começa a fazer parte do dia a dia dos órgãos públicos. No Judiciário, não é diferente. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, cada tribunal do país teve que elaborar seu plano estratégico em 2009. Mas o que você, cidadão, tem a ver com tudo isso? Para falar desse assunto, trouxemos em nosso estúdio a administradora Rosângela Gomes Iamada, especialista em administração pública e secretária de planejamento do TRT de Santa Catarina. Rosângela, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui conosco para falar sobre esse tema que está aí na pauta do Judiciário. Começando a nossa entrevista, eu pergunto para você, o planejamento estratégico do Poder Judiciário, ele veio realmente para ficar ou é mais um desses modismos que aparecem e desaparecem de vez em quando? Bom, primeiramente, obrigada aí pela oportunidade de podermos falar um pouco sobre planejamento aí, né, na área do judiciário brasileiro, um assunto que hoje está tão comentado e tão em voga. Eu acredito que o planejamento veio para ficar, sim. É importante a gente contextualizar um pouco o planejamento nesse sentido. Assim, o planejamento, ele integra o que nós chamamos de gestão da estratégia das instituições. E, na verdade, o que ele faz? Ele é uma metodologia para se definir essa estratégia, ou seja, é uma metodologia para definirmos aonde a instituição deseja chegar num determinado período de tempo e como ela vai chegar a esse futuro desejado. Então, ele é nada mais, nada menos do que uma metodologia que integra, como eu falei, a gestão da estratégia. Importante salientar que a estratégia, como eu falei, ela possibilita alcançarmos objetivos que são desenvolvidos e para quantificarmos esses objetivos nós entramos então com metas. Pois não. Isso, na verdade, é um contexto muito rápido, uma visão um pouco simples do que seria a gestão da estratégia e o planejamento estratégico. Assim. Então, acredito que veio realmente para ficar pela necessidade de sistematizarmos toda a gestão da administração pública. Nós precisamos focar, nós precisamos ter diretrizes para administrar a gestão e acho que é um caminho realmente sem volta. Muito bem, de acordo com o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Rubens Curado, o principal problema do judiciário brasileiro é um problema de gestão. Você concorda com isso? Concordo. Como eu até coloquei anteriormente, já iniciando essa ideia, nós temos que pensar o seguinte, nós precisamos ter foco para administrar. Nós temos que procurar otimizar a utilização dos nossos recursos. Recursos tecnológicos, recursos materiais, orçamentários, financeiros. E o esforço no caso do judiciário, de magistrados e servidores. Então, essa questão de sistematizar a forma de administrar, de termos uma lógica de administrar, é fundamental, concordo plenamente com isso. E de que forma, Rosângela, o planejamento estratégico ele pode melhorar como um todo o desempenho do Poder Judiciário? Bom, eu acho que em vários aspectos, né? Mas hoje é comumente falado, a mídia aborda essa questão da demora na tramitação das ações, tramitação processual. Acho que o planejamento, ele vai atender exatamente a esse anseio popular de nós trabalharmos aí com essa questão de redução desse prazo de tramitação. Mediante o quê? Mediante ações, iniciativas estratégicas voltadas à revisão do método de trabalho, a utilizarmos de uma forma mais intensiva a tecnologia da informação, iniciativas voltadas à capacitação de magistrados e servidores em novas ferramentas tecnológicas. E, à medida em que vamos, eu sempre brinco com isso, que nós vamos sair, todos nós, um pouco da zona de conforto, de fazer aquela máxima de que se fala, às vezes, de administração de pública, olha, vamos repetir o que a gente já conhece, tal. Essa linha, nós vamos sair um pouco dessa zona de conforto e partir para inovações. Vamos começar a ter a noção de que efetivamente podemos fazer as coisas de um outro modo e ter a noção clara de que fazemos parte da instituição e que o alcance dos objetivos, eles dependem de todos nós. Bem, todos nós sabemos que o destinatário
de todo esse trabalho, do planejamento, dos resultados do planejamento, do atingimento das metas e assim por diante, é o cidadão, né? Que é ultimamente até chamado já de cliente do judiciário. Sim. Bom, mas a gente também sabe que esse assunto, até por ser novo e às vezes até meio difícil de ser tratado, para não dizer árido para ser tratado, ele não consegue atingir o conjunto de servidores na sua totalidade, né? Então eu penso que também uma das dificuldades reside exatamente aí. Aqueles que vão operacionalizar essas mudanças precisam entender o que é o planejamento estratégico, a sua importância, inclusive de cada um se engajar e fazer a sua parte. Como é que você, na sua visão, hoje dirigindo essa área de planejamento do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, como é que você encara esse desafio de mobilização dos próprios servidores, dos próprios juízes? Bom, o planejamento estratégico, pela própria metodologia, ele se inicia pela alta administração. Mas a alta administração ela faz um diagnóstico, junta todas as pessoas que integram a instituição. Mas iniciando pela alta administração, o que nós temos que fazer em seguida, exatamente o que você está colocando, é levar isso a conhecimento de servidores e magistrados. Como fazer isso é um grande desafio do planejamento estratégico. Nós temos aí até grandes autores dessa área de planejamento e de gestão estratégica que colocam isso como um dos maiores desafios do planejamento e da gestão. Bom, nós temos dentro da metodologia uma das partes que se chama o alinhamento de todas as estruturas, de todas as unidades que integram. No caso da Justiça, que integram a Justiça ou do Justiça Trabalho Santa Catarina, suas vários trabalhos, suas unidades administrativas e assim por diante. Certo. Como fazer esse alinhamento? Esse alinhamento, na verdade, ele parte muito pela comunicação do que está sendo feito. Há autores também que dizem que nós temos que comunicar a mesma informação 7 vezes, de formas variadas, de formas diferentes, para que a gente tenha um mínimo de assimilação e disseminação desse conhecimento. Então, como fazer isso? Através do desdobramento mesmo, levando ao conhecimento das pessoas os projetos que estão sendo feitos, os resultados esperados, divulgando por meio de cartazes, de cartilhas do planejamento, mediante palestras, para que haja esse envolvimento e posteriormente o comprometimento. É importante que o servidor e magistrado se sinta parte do planejamento, parte da instituição. A partir do momento ele começa a se questionar o que eu faço hoje, da forma que eu faço, atende aos objetivos que estão sendo colocados para a instituição nesse momento? Então, é por meio de ações, resumidamente. São ações de comunicação, ações de projetos efetivamente voltados. Temos que nos deslocar às unidades mais distantes para conversar com juízes, para conversarmos com servidores, colocando exatamente o que é planejamento, de que forma ele acontece. E falando especificamente das iniciativas que vão atingi-los e que vão e que precisam deles para efetivamente mobilizá-los, serem, inclusive. Exatamente, que precisa deles para alcançarmos o objetivo. Rosângela, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.